Palavra de Neemias que nós vamos meditar nesta noite. Eu quero te pedir que você fique com seu coração bastante aberto para essa mensagem. Estou passando aqui. Só um minutinho. Agora foi. Esse Deus, que Neemias está falando, esse Deus que Neemias, está relatando, é um Deus da reconstrução. E eu quero te falar nesta noite que o Deus da reconstrução, ele é o mesmo Deus da criação. A palavra do Senhor diz que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, tudo aquilo que a gente vê, e que a gente lê na palavra de Deus, o que Deus fez, ele pode fazer hoje também na sua vida. Ele pode transformar, ele pode abençoar, ele pode decretar algo sobrenatural na sua vida. O Deus de Neemias é o Deus que disse, que declarou, haja 2 grandes luminares e houve 2 grandes luminares. Assim como nós temos até hoje, a palavra de Deus, ela permanece, ela fala e ela traz a sua existência sobre as nossas vidas. É um Deus que disse, haja luz e houve luz. Um Deus que dividiu o dia e a noite, é o mesmo Deus que está falando conosco hoje, é o Deus que agiu em favor de Neemias e é o Deus que vai operar nas nossas vidas. É o Deus que vai fazer um sobrenatural acontecer na sua vida nesta noite. E quando nós começamos a ler o livro de Neemias, logo no capítulo 1, a gente vê que Neemias ele começa relatando, estando eu em Suzã, a fortaleza. É interessante que algumas traduções falam cidade, outros falam palácios, e essas aqui falam fortaleza. Por que disso? Porque Neemias era aquela pessoa que estava no lugar de proteção. Ele estava ali protegido pelas muralhas daquela cidade, ele estava no lugar confortável, ele estava no lugar que tinha mantimentos, que ele não passava fome, que ele estava vestindo do bom e do melhor, porque ele estava trabalhando diretamente para o rei, então ele tinha que estar limpo, bem arrumado, para assim servir o rei. E ele estava nessa condição, uma condição de conforto, uma condição de segurança, uma condição de paz, mas nem por isso ele deixa de se preocupar com os seus irmãos. Quando ele escuta ali o relato de Anani, ele fica preocupado com as condições do povo de Deus, do povo de Jerusalém, e o povo ali de Neemias. Eu pergunto para você nesta noite, você está numa condição confortável? Você está seguro? Você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem dinheiro, você tem o seu trabalho, mas será que nós estamos se preocupando com os nossos irmãos? Será que a gente está pensando naqueles que estão necessitados? Seja da forma que for, seja financeiramente, seja precisando de uma palavra, seja precisando de um socorro, precisando de uma peça de roupa. Será que nós estamos preocupados com os nossos irmãos? Ou será que a gente só ora ao Pai nosso que estás no céu, declara que todos somos
filhos de um mesmo pai, mas nós não queremos saber dos nossos irmãos? Será que nós estamos se preocupando somente com o nosso bem-estar e não estamos se preocupando com aqueles que estão em aflição? Como diz a palavra, né, Neemias, ele escuta que os seus irmãos, né, que a sua nação estava em grande sofrimento, né, e não só em sofrimento, mas também em humilhação. Olha só o peso da palavra. Olha só o que a tradução traz para a gente. Eles não estavam simplesmente em sofrimento, eles estavam perturbados, eles estavam humilhados, né? O pavor, né, dos inimigos atacarem eles a qualquer momento perturbava, né, ali o sono daquele povo. Os muros de Jerusalém, né, estavam destruídos, né, as portas foram queimadas pelo fogo, ou seja, reduzida a nada. Enquanto Neemias estava lá na fortaleza, né, estava na proteção do palácio, né, os seus irmãos estavam, né, em plena ruína, né, estava em plena destruição. Então diz a palavra que quando Neemias escuta essas notícias, ele senta e chora. Mas é interessante que esse choro, esse sentar, não é só simplesmente de lamentar. Quando a gente continua lendo os versículos ali do capítulo 1, a gente vê que Neemias ele coloca a situação do povo. Ele chega para Deus, né, e coloca, olha Deus, eu sei que esse povo, eles pecaram, eles erraram, eles adoraram outros deuses, eles foram totalmente infiéis à tua palavra, e a tua palavra diz, né, que o Senhor, né, ia pesar a mão, Deus. Eu sei de tudo isso, eu sei que, né, todo essa nação tem colocado, né, tem feito isso. Então esse choro de Neemias, esse lamentar de Neemias. Então Neemias simplesmente ele senta, ele escuta, né, ele ouve aquela notícia e ele para e vai orar a Deus. Ele vai lamentar a Deus, ele vai jejuar a Deus, ele vai orar a Deus. Né? Será que quando nós estamos diante de uma notícia drástica na nossa vida, será que nós paramos? Será que nós começamos a nos colocar no altar, nos colocar na presença de Deus, reconhecer os maus caminhos, reconhecer, né, que nós não estamos sendo fiéis a Deus? Será que nós fazemos isso? Eu quero te perguntar nesta noite, como está a sua vida? Nós estamos falando aqui de Neemias, nós estamos falando de uma cidade, mas essa cidade pode ser o seu coração, pode ser a sua vida, essa cidade pode ser a sua casa. E como está, né, a sua vida nessa noite? Aí no seu cantinho, no seu momento ouvindo essa palavra, eu quero colocar essa situação para que você venha refletir. Como que está a sua vida nessa noite? Tá beleza, tá ok, você tem caminhado com as suas próprias forças, tá tudo dando certo, tá beleza? Ou não? Porque de repente, né, você pode falar para mim, olha Jussi, eu estou, né, como esses muros de Jerusalém. Né, eu estou, né, totalmente destruído. Os meus muros, né, foram para o chão. Assim como os muros de Jerusalém, eu estou destruído. Eu estou totalmente escravo. Eu estou escravo do meu eu estou escravo do meu ego, coisa que eu não consigo nem falar para o meu pastor. Eu só consigo chorar e lamentar. Então eu estou totalmente aflito. Eu me sinto desprezado, eu me sinto abandonado, eu me sinto como se os meus muros estivessem totalmente fendidos e caídos. Eu me sinto nesta noite dessa forma. Eu me sinto totalmente derrotado.
eu quero falar uma coisa para você. Deus não te abandonou. Você pode até pensar que Deus te abandonou, mas Ele não te abandonou. Deus está falando para você nessa noite. Eu sou o Deus da reconstrução. Eu sou o Deus que, assim como o vaso, nas mãos do oleiro, que ele começa a moldar o vaso, e de repente o vaso perde a forma, e ele começa novamente a moldar, aquele vaso nas suas mãos. Deus está falando para você nessa noite que Ele é o Deus da reconstrução. Mas para que isso aconteça, é necessário que você se coloque na mão do oleiro. Se coloque nas mãos de Deus. Não pense que tudo acabou. Não pense que tudo está destruído. Não. Olhe para o relato de Jó. Olhe o que Jó declara. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu quero te dizer nessa noite, eu não sei a que ponto, a que nível da prova você está. Eu não sei se você está no fim, eu não sei se você está no início, eu não sei se você está no meio da prova. Mas de uma coisa eu sei, Deus pode fazer todas as coisas em seu favor. Jó também declara, eu sei que o meu Redentor vive e não me deixarás só. Mesmo quando as pessoas mais próximas de você tentam te desanimar, tentam te colocar para baixo, Deus está com você. Deus está do seu lado e Ele não vai te deixar só. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te desprezar. Ele não vai deixar você desabrigado. E se você está nas mãos de Deus, você está caminhando na presença de Deus, você está seguindo os propósitos de Deus, e mesmo assim, você está passando por uma prova, é porque Deus tem algo sobrenatural na sua vida. Deus tem algo grande na sua vida. Quer ver um exemplo? Você quer entender o que Deus pode fazer? Primeira coisa, largue todo aquele interesse, aquela paixão pelos bens materiais. Olha o que Jó declara. Jó fala, eu nu saí do ventre da minha mãe e eu nu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Deus levou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então declare da seguinte forma, eu não quero saber de nada, mas de uma coisa eu sei, eu não deixarei o meu Deus, porque Ele tudo pode e pode se levantar ao meu respeito, pode se levantar ao meu favor. Creia nisso, tome posse dessa palavra que você vai ver que nenhum empecilho, que nenhuma barreira, que nenhum obstáculo vai atingir a sua vida. Não pense que não pode, não pense que não é capaz, porque o Senhor vai te capacitar. Olha o que a palavra diz. Quando José recebeu ali que iria reinar sobre a sua casa. Então, de repente, se fosse outra pessoa, poderia pensar, Deus, mas como eu posso fazer isso? É difícil, eu sou um adolescente, eu não tenho experiência. Como que eu vou governar na minha casa, no meu pai, nos meus irmãos? Como que eu vou fazer isso, Deus? É difícil. Não pense no tamanho do obstáculo. Pense no tamanho da bênção que Deus preparou para você. Porque lá em Números 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele prometeu, Ele fará. O que Deus tem prometido para você? O que Deus tem falado para você? Aí você vai falar assim, José, Deus não tem me falado nada. Eu não tenho ido na igreja, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho orado, então Deus não tem me falado nada.
eu não tenho recebido profecias, eu não tenho recebido revelações, Deus não está me falando nada, irmão Jussier. Então eu quero te fazer um desafio nesse momento, né? Assim que acabar a mensagem, além do que Deus está te falando agora, abra a sua Bíblia, que você vai ver o tanto que Deus vai falar com você, o tanto que Ele vai mostrar para você que Ele é Deus, né? Que Ele, né, prometeu e Ele vai fazer na sua vida. E Deus vai falar contigo, assim como está falando agora, né? Assim como está revelando para você que você pode ir muito mais além do que você imagina, muito mais além do que você está pensando que é capaz. Deus pode fazer grandes coisas ao seu favor. Deus pode fazer, né, algo sobrenatural na sua vida. E o que acontece? Neemias chega diante do rei. E o rei, ele observa que Neemias estava diferente. Ele olha para Neemias e eu acho lindo essa parte do versículo que diz: olha, Neemias, por que está triste a tua alma? Não era algo assim: olha, Neemias, eu estou observando que você está diferente hoje, né? Eu estou observando que você, né, está um pouco triste. Não, o rei pergunta para Neemias: Neemias, por que está triste a tua alma? É algo profundo, é algo do teu coração, é algo que está dentro de você, né? O que está te incomodando tanto? Neemias, naquele momento no palácio, né, com todas aquelas regalias, ele estava triste. Chega um momento na vida do homem que ele pode ter todas as riquezas, que ele pode ter tudo aquilo que ele desejou. Mas, se ele não tiver esse amor para com o próximo, né, esse cuidado para com os irmãos, é como se tivesse faltando algo. E aquilo afligia, né, estava apertando o coração de Neemias. Estava causando um sofrimento a ponto de o rei perceber que Neemias não era aquele de todos os dias. E o rei faz essa pergunta para ele: por que está triste a tua alma? Eu quero te perguntar nesta noite: por que está triste a tua alma? Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está diante de ti nesta noite perguntando: por que está triste a tua alma? Por que, né, você está tão abatido? Será que você esqueceu das bênçãos que Deus prometeu para você? Será que você esqueceu das promessas de Deus para você, que é uma vida e uma vida em abundância? É viver o sobrenatural de Deus, é viver nos milagres de Deus, é ver as maravilhas de Deus acontecer na sua vida. Por que está triste a tua alma nesta noite? Neemias, ele tinha um sonho, ele tinha um projeto que Deus tinha colocado no coração dele. E ele ora para que, né, tudo aquilo venha, né, ser trago à existência. E Deus toca no coração daquele rei. E o rei, né, depois de Neemias falar: olha Deus, olha rei, como que eu posso estar alegre sendo que, né, o povo, né, os meus familiares, os meus parentes, os meus amigos estão em grande aflição? Como que eu posso, né, estar alegre? Como que eu posso estar tranquilo, sendo que os meus irmãos estão em aflição? Né, então o rei libera Neemias, né, para reconstruir, para levantar, né, para criar uma nova cidade.
Então, a mensagem de Deus para você nesta noite: não abra mão dos seus sonhos, não abra mão, dos seus projetos, não abra mão de tudo aquilo que Deus prometeu para você. Não se deixe levar pelas agonias do dia a dia, não se deixe levar pelas rotinas, não se deixe se levar pelas ameaças dos inimigos, não se deixe se levar pela tristeza, pela amargura. Pense que Deus tem um projeto na sua vida e se Ele prometeu, Ele fará. E Deus tinha colocado isso no coração de Neemias. Deus tinha colocado um projeto de reconstruir Jerusalém. E Neemias parte naquela missão. Só que ele foi muito sábio. E a palavra de Deus diz que ele não declarou nada que Deus tinha revelado para ele. Então, muitas das vezes, Deus coloca algo no nosso coração, um projeto, algo que Ele tem para as nossas vidas, e muitas das vezes não se cumpre, porque a gente sai contando para pessoas que muitas das vezes não querem o nosso bem, assim como um irmão verdadeiro quer para o outro. E muitas das vezes isso não acontece. Mas Neemias, ele parte para aquele objetivo. Ele parte para a reconstrução de Jerusalém. E diz a palavra que ele não revelou nada. Não revele então os segredos de Deus. Não revele a visão de Deus. Não revele as promessas de Deus para a sua vida. Deixe que eles vejam o milagre de Deus, o milagre de Deus acontecer na sua vida. Através do seu testemunho, muitos vão se converter. Através da sua palavra, muitos vão chegar diante de Deus. Porque você não é só uma pessoa que fala, você não só é uma pessoa que está ali declarando coisas, você é uma pessoa que age e todos começam a te enxergar como um homem e como uma verdadeira mulher de Deus, um homem e uma mulher de Deus que faz segundo a palavra do Senhor. E isso traz uma esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Neemias, ele poderia se conformar com o seu conforto, com a sua segurança, mas ele se preocupa com aqueles que estão, muitas das vezes, que estavam ali, em grande, de situação de miséria, em situação de totalmente desprotegido, e ele coloca aquilo na presença de Deus. Eu quero te falar uma coisa: Deus te levantou para que você leve o evangelho a todos aqueles que estão necessitados, a todos aqueles que estão aprisionados, a todos aqueles que estão com seus muros destruídos porque pecaram, assim como Jerusalém, pecaram, se desviaram dos caminhos de Deus, estão longe da palavra do Senhor, mas Deus tem levantado Neemias para ir adiante. Então você, homem e mulher de Deus, seja um Neemias, seja uma pessoa que vai levar a palavra de Deus àqueles que estão necessitados. Porque Neemias reconstruiu os muros em apenas 52 dias. Algo que, aos olhares humanos, poderia ser impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Porque Ele tudo pode. Ele reconstrói muros, Ele reconstrói cidades, Ele reconstrói fortaleza, Ele reconstrói até um coração de pedra. Até um coração totalmente petrificado, amargurado com as igrejas, amargurado com o pastor, amargurado com seus irmãos. Então vai se formando ali uma capa, uma blindagem, onde que a pessoa ela não consegue mais ouvir a palavra de Deus. Ela não consegue mais acreditar em um testemunho. Ela não consegue mais
entender os planos de Deus para a sua vida. E muitas das vezes Deus levanta, Deus está te levantando nesta noite para que você vá até essas pessoas e reconstrua, através da sua palavra, através do seu testemunho, você possa levantar essas pessoas, você possa capacitar a vida de cada uma delas. Então, assim como Neemias, coloque na presença do Senhor. Eu não sei qual é a notícia, eu não sei o que você vai ouvir nesses próximos dias, ou que você ouviu essa noite, mas faça como Neemias. Coloque na presença de Deus. Ore, jejue, expõe para Deus toda a situação, que assim como ele fez com Neemias, ele vai te dar estratégia. É interessante que quando Neemias chega diante do rei, ele pede cartas. Já é Deus dando sabedoria para que ele, quando chegasse em Jerusalém, ele já tivesse ali tudo preparado para colocar a sua obra em ação. E chegando lá, ele teve inimigos que se levantaram, pessoas que estavam totalmente voltadas para fazer com que ele não conseguisse alcançar o seu objetivo. Mas diante da presença de Deus e com Deus ao nosso lado, nós vamos reedificar tanto os nossos muros, como daquelas pessoas que estão necessitadas. Ajudar aqueles que estão necessitados. E aí sim, para a gente encerrar, a gente possa fazer a oração do Pai Nosso que estais no céu, de uma forma até reconhecendo o valor que é ser filho de um único Pai e ter vários irmãos que a gente possa ajudar. Amém? Que essas palavras possam ficar no seu coração, gravadas, para que você possa entender a responsabilidade e o grande compromisso que Deus colocou na minha vida e na sua vida. Ele nos capacitou, Ele nos fortaleceu, mas para a gente levar a palavra de Deus àqueles que estão necessitados. E o mesmo Deus da criação vai ser o Deus da reconstrução. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus, eterno e altíssimo Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem declarado para as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor possa ser o Deus da reconstrução, o Deus que vai reconstruir, Pai, vai reconstruir vidas, reconstruir lares, reconstruir, ó Deus, trabalhos e reconstruir também, ó Deus, principalmente a vida espiritual daqueles que estão como os muros de Jerusalém que estavam ali na época de Neemias. Louvado seja o teu nome, ó Pai, e nós te agradecemos nesse momento pela tua presença, pela tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem em paz, uma boa noite a todos.